básicos, esses assuntos fundamentais que todo discípulo, todo cristão precisa saber. E quando a gente fala de fundamento, nós estamos falando de algo que dá solidez a uma casa, dá uma solidez a um prédio, dá solidez a um edifício. A palavra de Deus diz que nós somos o edifício de Deus, somos morada do Altíssimo. E nós precisamos fundamentar bem a nossa vida, fundamentar bem a experiência com o Senhor Jesus. E esses assuntos que eu tenho trazido aos irmãos, que eu quero trazer, falta mais um ainda, dessa série de 3, são princípios. Princípios, o que é um princípio? É o que serve de base, o que é fundamental, o que é essencial, aquilo que regula o comportamento ou a ação de alguém. E sobre honra, se os irmãos estiverem lembrados, eu relatei alguns casos onde Jesus foi honrado e onde Jesus também não foi honrado. E comentei também das diversas esferas de autoridade que nós entendemos que existem e que vamos rever alguns pontos hoje aqui. E também nós definimos o que era honra. Honra é estima, apreço, demonstração de reconhecimento, conduta respeitosa e educada para com outra pessoa. Também nós descobrimos naquela palavra que eu ministrei, que Deus recompensa o nosso proceder em relação à honra. E vários textos que nós passamos aos irmãos, o principal é Mateus 10, 40 a 42. Aqueles irmãos que estão anotando podem anotar. Eu vou ler alguns textos aqui hoje, eu espero não cansar os irmãos, e tem alguns textos que eu quero que os irmãos me acompanhem também. Mas alguns textos eu vou apenas citar e vou ler rapidamente. Então, amados, hoje eu queria falar sobre o princípio da autoridade. E eu quero, antes disso, que nós oremos um pouco. Senhor amado, nós, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor nos ensine nessa noite, através da revelação do Teu Santo Espírito, tudo aquilo que o Senhor tem para nos trazer sobre a autoridade. O Senhor sabe das minhas dificuldades, das minhas fraquezas, Senhor, como um vaso de barro nas Tuas mãos, mas eu quero pedir, Senhor, que o Senhor faça a obra, Pai. Sabemos que nós não confiamos no homem, nem no braço do homem, Senhor, mas eu confio em Ti, Senhor, que a Tua palavra seja semeada no coração de cada irmão, de cada discípulo aqui, Pai, e ela não volta vazia, como diz as Santas Escrituras, Senhor. Que haja arrependimento, que haja transformação, que haja, Senhor, mudança de verdade nas nossas vidas, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Aleluia, amados. Eu queria ler 3 textos com os irmãos podem abrir. Salmo 103, verso 19, Hebreus capítulo 1, verso 3, e Romanos capítulo 13. Vou ler primeiramente Salmo 103, 19. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Vamos ler Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quero só repetir essa parte desse texto: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Romanos 13. São textos que os irmãos conhecem, mas eu quero hoje falar sobre autoridade. Romanos 13, verso de 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas.
De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por este motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amados, algumas definições, algumas explicações que são importantes quando nós tratamos esse assunto. Primeira coisa, o reino de Deus tem alguns princípios, assim como o império das trevas também tem os seus. Por exemplo, o reino de Deus tem o princípio de autoridade, assim como o império das trevas tem o princípio da rebeldia. Como é que nós chamamos o Evangelho? Como é que a Bíblia chama o Evangelho? Chama de Evangelho do Reino. Amém? Evangelho do Reino. Então precisamos entender, amados, que o reino de Deus é fundamentado em autoridade. O que é um reino? O reino tem um rei, tem leis, e quem faz parte deste reino precisa se submeter à autoridade deste rei. Há uma ordem estabelecida, há um governo. Por exemplo, quando eu estou no Brasil, estou sujeito às leis e à Constituição do Brasil. Tem muitas leis, há a Constituição. Então estou submisso, estou debaixo dessas leis. Se eu for para o Japão, principalmente lá, se eu andar de carro, eu tenho que tomar muito cuidado, porque a lei, por exemplo, para motoristas, para quem usa os carros no trânsito, é extremamente rigorosa. Então, algumas coisas são diferentes do Japão. Quando eu estou lá no Japão, eu preciso me submeter às leis e à Constituição daquele país. Amados, outra coisa que é importante nós entendermos, que a fonte de toda autoridade é Deus. Ele é a fonte. Nós temos que entender isso. Romanos 13 coloca bem claro isso, que não há autoridade que não tenha origem no Senhor Deus. Amém, amados? No Todo-Poderoso. Ela foi instituída, ela foi delegada, ela foi designada, ela foi apontada pelo Todo-Poderoso. Interessante, amados, que o Senhor Jesus, quando estava para ser crucificado, isso está lá em João 19, versículo 10 e 11, quando Pilatos está interrogando ele, e diz assim a palavra em João 19, verso 10. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então o Senhor Jesus estava dizendo para Pilatos: Pilatos, você tem autoridade, porque Deus te deu autoridade. Então, amados, importante também nós entendermos que autoridade, ela estabelece ordem, e a rebeldia estabelece desordem, o caos. Sem uma estrutura de autoridade bem formada e respeitada, nenhum reino, nenhum país, nenhuma empresa, nenhuma família consegue prosperar e realizar tudo aquilo que é necessário dentro dos seus propósitos. Isso tem que ficar muito claro para nós. A autoridade, ela estabelece a ordem, e a ordem vai estabelecer tudo aquilo que um país, uma igreja, um reino, uma família tem que alcançar. Os irmãos conseguem compreender isso? Um dos tempos mais difíceis do povo de Israel, os irmãos que já leram o Antigo Testamento sabem que foi na época dos juízes, né? Cada um fazia o que bem entendia, não havia um rei,
Não havia alguém que governasse ali. E Juízes 21, 25, para quem está anotando, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então, queridos, é importante nós entendermos que o reino de Deus é estabelecido sobre a autoridade do Senhor. E essa autoridade estabelece uma ordem. Eu queria relembrar com os irmãos que nós tratamos na última vez, que nós falamos sobre honra, a recompensa da honra, e entender que há esferas, há expressões dessa autoridade delegada. Quais são elas? A primeira, civil, a esfera social, a esfera doméstica e a esfera na igreja. Civil, o que é? Quem são as autoridades civis? Presidente, governadores, prefeitos, o guarda de trânsito, sociais, professores, treinadores, síndicos e tantos outros, né? O nosso chefe no trabalho também. Domésticas, autoridade doméstica, marido, esposa, os mais velhos, o vô e a avó. Na igreja, os pastores, os líderes, os discipuladores. E também nós precisamos entender que na essência tem dois tipos de autoridade: a autoridade direta de Deus e a autoridade delegada por Deus. Interessante, amados, quando vocês podem imaginar quando um carro cheio de rapazes fortes, lutadores de MMA, esse carro está ultrapassando o limite de velocidade, e um guarda para esse carro. Aí esses rapazes, 4 rapazes param. Eles não são bandidos, só são rapazes muito fortes, né? Que sabem lutar. E um guarda para e multa. E normalmente às vezes é um guarda até mais fraquinho, mais magrinho, mais baixo que eles. O que aqueles rapazes estão respeitando? O que esses rapazes estão respeitando? É o guarda ou é a autoridade que eles estão investindo? A autoridade, né? Mesmo, amados. Então, essa é uma compreensão que nós temos que ter. A autoridade que as pessoas estão investidas. É interessante, em Atos 9, falando um pouquinho sobre a conversão de Paulo. Os irmãos sabem quem foi Paulo? Paulo, o grande apóstolo Paulo, né? Quer dizer que era o menor dos apóstolos. Em Atos 9, relata a experiência de conversão dele. Ele era um perseguidor da igreja, um assassino de discípulos. Ele já estava pronto para perseguir mais discípulos. Então, quando ele está na estrada para Damasco, ele tem encontro com o Senhor Jesus. E alguns dizem que ele caiu do cavalo. A palavra não diz que ele estava a cavalo, diz que ele caiu por terra. Então, Paulo estava naquele encontro com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala assim: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Dura coisa, Paulo, é você ir contra a autoridade. Você está dando coice em espinhos. Você está indo contra a minha vontade. E Paulo tem uma experiência com o Senhor Jesus tremenda. E ele se converte. E interessante, amados, que ele fica cego. O encontro dele com o Senhor Jesus é ao meio-dia. O sol estava muito forte, mas há uma luz tão forte, maior e mais forte que o sol, quando Jesus fala com ele. E a palavra diz que ele ficou cego durante 3 dias. E não bebeu nada, não comeu nada nesses 3 dias. E depois desses 3 dias, Deus fala com um discípulo chamado Ananias. E ele vai lá e ora por Paulo. Paulo é curado. Depois Paulo recebe o batismo no Espírito Santo. Aqui eu queria dar um exemplo, amados. Paulo primeiramente se submete à autoridade do Senhor. E depois ele se submete à autoridade de um discípulo. Discípulo muito simples. A palavra nem fala mais depois em Ananias. Fala em outros Ananias, mas nesse Ananias não fala. Então a gente vê que Paulo se submete ao Senhor Deus. Depois se submete a uma autoridade delegada. Só pode se submeter à autoridade delegada aquele que reconhece a autoridade de Deus. Interessante, amados, que quando Pedro
estava pregando logo após o Pentecoste, quando vem o Espírito Santo e a igreja é batizada no Espírito Santo, e havia alguns judeus, havia prosélitos, havia muitas pessoas ali. Paulo e Pedro começam a pregar para aquelas pessoas e fala todo o querigma, ele anuncia todo o evangelho. E em Atos 2:32, quem quiser abrir pode abrir, Pedro fala algo tremendo. Atos 2:36 diz assim: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Senhor e Cristo. O que é Senhor? Autoridade máxima. Queridos, talvez nós não tenhamos a noção do que é a noção que o povo naquela época tinha da palavra Senhor, que quer dizer autoridade máxima, autoridade sobre a vida e a morte. E aqui Pedro está colocando o seguinte: vocês crucificaram Jesus e Deus o fez a autoridade máxima, e o Cristo, o Messias, o Salvador. Nós precisamos entender, amados, que a nossa experiência cristã com o Senhor Jesus é muito mais uma experiência de salvação, também é uma experiência de senhorio, de submissão total a Ele. Amém, amados? Amém. E uma coisa assim tremenda, uma vez o Atmani disse o seguinte, que a primeira coisa que o novo discípulo deve aprender é sobre autoridade. Eu concordo com ele. Muitos problemas nós poderíamos evitar se nós entendêssemos que o princípio de autoridade é um princípio bíblico, princípio do Senhor. Amém, amados? Eu queria dar alguns exemplos aqui, sobre bons exemplos em relação no relacionamento de autoridade. O primeiro exemplo é o nosso Senhor Jesus. Ele se submetia ao Pai em tudo que ele fazia, ele obedecia a Deus. Em João 4:34, o Senhor Jesus, quando está falando com a mulher samaritana e os discípulos voltam, ele diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O Senhor Jesus estava em submissão ao Pai. Aleluia. Filipenses 2:5-7 também é um texto que os irmãos conhecem muito bem. Diz assim: tende em vós, Filipenses 2:5-7, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, amados. Outro exemplo que nós temos foi Paulo. Além desse exemplo que eu coloquei, dessa ocasião que ele se submete a Ananias, naquele evento logo após a conversão dele, Paulo também entendia o que era autoridade, desde a sua conversão. Ele também, em determinado momento, e isso está retratado lá em Atos 15, ele precisa se submeter ao conselho dos líderes em Jerusalém. Havia uma ala da igreja judaizante que queria que todos os homens que se convertessem fossem circuncidados, que obedecessem à lei. Eles diziam: olha, se não obedecer toda a lei, vocês não vão ser salvos. E Paulo vai e se submete ao conselho dos irmãos. E ele vai até lá, ouve Pedro, ouve Tiago e os demais irmãos. Ele se submetia. Paulo não fazia as coisas por conta própria, ele prestava contas. Outro exemplo tremendo, amados, positivo, em relação à autoridade, ao relacionamento, à submissão à autoridade. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando ele vai enfrentar uma primeira grande batalha dele, o gigante Golias, ele vai debaixo da autoridade. Se os irmãos
olharem, lerem lá em 1 Samuel 17, ele foi para a frente de batalha debaixo das ordens do pai dele, de Jessé. Davi era um pastor de ovelhas, e o pai dele disse assim: olha, leva essa comida para os teus irmãos e também leva esses queijos lá para o comandante. Vai depressa lá. E Davi vai à frente de batalha lá e entregar essa comida. E nesse momento ele enfrenta, Deus coloca uma oportunidade lá para ele, miraculosa, né, de enfrentar o gigante e vencer. Outra oportunidade também que Davi demonstrou a revelação que ele tinha sobre a autoridade foi quando ele já tinha sido ungido por Samuel. Saul estava perseguindo ele, e num determinado momento Davi estava numa caverna e Saul foi resolver as suas necessidades nessa caverna. E a palavra diz que Saul estava lá e Davi vai e corta o manto de Saul. E 1 Samuel 24, verso 4 diz assim, irmãos, se os irmãos quiserem acompanhar, 1 Samuel 24, de 4 a 7, acontece exatamente isso aqui. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Amados, nós poderíamos pensar que Saul já não era mais rei, que não merecia misericórdia, mas Davi, ao cortar a orla do manto de Saul, treme e diz assim: ai de mim, tocando no ungido de Deus. Então, amados, são exemplos do Senhor Jesus, exemplo de Paulo, exemplo de Davi, que nós precisamos aprender essas lições tremendas do que é autoridade, por que nós devemos respeitar a autoridade. Alguns maus exemplos aqui que eu queria compartilhar aos irmãos também. Exemplo de Saul. Saul foi um homem escolhido por Deus, foi ungido rei pelo profeta Samuel. E num dos textos mais claros sobre a obediência que Deus requer de nós está em 1 Samuel 15, 22 a 23. Quando Saul recebe uma palavra de Samuel em relação a um povo que deveria ser totalmente exterminado. Os amalequitas já tinham uma palavra de muitos anos, da época de Moisés ainda, que deveriam ser exterminados. E Samuel diz assim: Saul, acaba com tudo, a palavra não guarda nada, mata todos. E aí Samuel sai e Saul, junto com o povo, resolve guardar o melhor das ovelhas, o melhor do gado e poupar a vida do rei. E olha o que diz a palavra, queridos, em 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse, quando ele volta, Samuel volta e ouve aquele barulho, aquele gado, aquelas ovelhas fazendo barulho, diz assim: Saul, que barulho é esse? Aí ele diz assim: olha, eu guardei o melhor aqui para a gente sacrificar ao Senhor. Eu acho assim que eu e o povo, escutei o povo aqui, né? E achei interessante, bom. Acho que Deus não ia se importar que eu guardasse o melhor para a gente sacrificar. E olha o que Samuel diz, 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei.
Deus havia dado uma palavra, irmãos, a uma autoridade espiritual que era aquele profeta, que devia acabar com tudo e com todos. E Saul obedeceu parcialmente. Além disso, ele quis transferir a responsabilidade do pecado dele ao povo. E Saul teve um final triste também. Outro exemplo negativo que eu queria compartilhar com os irmãos, que está lá em Números 16, quando Moisés tem um pequeno problema com a liderança dele, Corá, Datã e Abirão. Isso está retratado lá em Números 16. Esses três homens, eles se rebelam contra Moisés, não aceitam a liderança de Moisés, também reclamam que eles tinham saído do Egito, não tinham terras para eles, né? Então eles se revoltam contra aquela liderança e murmuram. E os irmãos podem depois ler esse texto lá em Números 16, a palavra de Deus diz que eles foram tragados pela terra. Foi algo assim tremendo, amados. E uma das coisas que mais me chama a atenção nessa experiência de Corá, os irmãos vão ver lá em Salmos, está escrito os filhos de Corá, que os filhos de Coré, os filhos de Corá, não acompanharam o pai na rebeldia. Tem até alguns salmos dos filhos de Corá, e isso está escrito em Números 26, 10, que os filhos de Corá foram poupados, porque eles não acompanharam o pai deles na rebeldia. Outro exemplo também, amados, negativo, foi Miriam e Arão. Quando Moisés toma uma esposa etíope, é criticado pelos dois. E eles questionam a autoridade, dizem: será que só Moisés pode buscar o Senhor, pode interceder ao Senhor? Nós também somos, né? Podemos fazer isso. E a palavra de Deus diz que foi Miriam ficou leprosa, e Moisés intercedeu por ela, e ela ficou 7 dias fora do arraial, leprosa. Então, queridos, esses 3 casos que eu estava comentando com os irmãos, Saul, Corá e Datã e Abirão, e Miriam e Arão, são exemplos negativos que nós podemos ver assim, que não se submeteram à autoridade e sofreram a consequência. Eu tenho assim visto, e não só a experiência de alguns irmãos, não só dessa congregação, mas eu já ouvi isso algumas vezes de alguns pastores, a importância de nós como pais cuidarmos o que nós comentamos na mesa junto com os nossos filhos. Eu tenho entendido, amados, que quando nós falamos mal de irmãos, não precisa nem ser falar mal de pastor ou de algum líder, de algum discipulador, mas às vezes falar mal de algum irmão na frente dos filhos, nós vamos envenenando eles, nós vamos passando um coração rebelde, um coração pesado a eles. Então nós devemos tomar esse cuidado, porque a consequência desse pecado é muito séria, amados. Quem nós rejeitamos quando nós nos rebelamos contra a autoridade de Deus, essa autoridade delegada? Há um texto também lá no livro de Samuel, quando o povo pede um rei, 1 Samuel 8:7 diz assim, e Samuel diz assim: puxa vida, Deus, estão pedindo o rei, o que eu faço? Aí o Senhor diz assim a Samuel, 1 Samuel 8:7, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Quando nós rejeitamos a autoridade, amados, nós estamos rejeitando a Deus. Amém? A responsabilidade, eu queria agora falar um pouquinho sobre a responsabilidade de quem é a autoridade. Tem alguns irmãos aqui que são discipuladores, pastores, alguns que são pais, que são autoridade em casa, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a responsabilidade de quem é a autoridade. Alguns pontos que eu queria comentar. Só tem autoridade para exercer autoridade quem está debaixo de autoridade. Eu vou repetir aos irmãos: só tem autoridade para exercer autoridade quem está debaixo de autoridade.
Amém? Quando quebramos o princípio de autoridade, nós perdemos a autoridade que nós temos. Isso é verdade também. Quando nós quebramos o princípio de autoridade, nós perdemos a autoridade que temos. A verdadeira autoridade não reivindica vingança ou reconhecimento, mas busca interceder a Deus pedindo misericórdia. Um exemplo muito claro disso foi a vida de Moisés. Ele orou pelo povo diversas vezes. Nessa vez que eu comentei com os irmãos a rebelião de Corá, Datã e Abirão, né? Em outras ocasiões ele orou pelo povo. Ele era um homem humilde, um homem manso. Teve um determinado momento que Deus disse assim: sai da frente que eu vou acabar com todos eles, Moisés. A partir de ti eu vou formar um novo povo. Se Moisés tivesse deixado o povo de Israel hoje, seria uma linhagem de Moisés, né? Mas Moisés disse assim: não, Senhor, não faça isso. O que os outros povos vão dizer? Tu tirou eles do Egito para fazê-los morrer aqui no deserto. Então Moisés era uma autoridade que não reivindicava vingança ou reconhecimento, mas ele intercedia pelo povo. Mais um outro ponto que eu queria comentar com os irmãos: quem exerce autoridade de maneira leviana receberá o juízo de Deus. Um dos exemplos mais claros sobre isso foi Eli. Também está no livro de Samuel, nos primeiros capítulos de 1 Samuel. Eli recebeu o juízo severo de Deus por ter sido negligente com o seu ministério e com a sua casa. A palavra diz que ele não repreendeu seus filhos. Seus 2 filhos estavam fazendo coisas abomináveis e ele não repreendeu. O Senhor Deus diz que ele não repreendeu. Então é importante, amados, quem está exercendo autoridade, cuidar bem da sua casa, exercer autoridade e governo na sua casa. Amém? Mais um ponto dessa parte que eu estou finalizando: quem julga a autoridade é Deus, pois Ele quem a deu. O assunto é com o Altíssimo. Quem julga a autoridade é Deus. A gente vê isso muito claro na vida de Davi. Ele disse: ai de mim tocar no jeito do Senhor. Saul já estava determinado à morte. Já havia passado dele, havia uma palavra de Samuel: já passou o reino de ti, Saul. E Davi não toca na vida de Saul. Amém? A autoridade, amados, é dada para cumprir o propósito de Deus, para edificação, não dominação, para servir, não para ser servido. Paulo tinha muito bem claro isso. Lá em 2 Coríntios 13:10 diz assim: portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que estando presente, não venha usar do rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. Paulo tinha isso muito claro, que a autoridade que ele recebeu do Senhor era para edificação. Amém, amados? Como é importante nós, desde nossos filhos pequenos, ensinar esse princípio de autoridade e mostrar para eles que a gente quer o bem deles, que a gente está ensinando eles no caminho do Senhor. Amém? Dando contas a Deus. Todos nós vamos dar contas ao Senhor, os que têm autoridade e os que estão debaixo de autoridade. Eu queria ler com os irmãos Hebreus 13, 17. Hebreus capítulo 13, verso 17. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, amados, a palavra nos diz que nós devemos obedecer, estar em submissão. Parece algo meio impopular hoje em dia falar sobre esse assunto, mas é algo importante para os discípulos. Nós vivemos no reino de Deus, e esse reino é estabelecido em justiça e em autoridade. Amém? E aos que estão debaixo de autoridade, Romanos 14, 12 diz assim: assim pois cada um de nós dará conta de si mesmos a Deus. Todos nós vamos dar contas ao Senhor, todos nós vamos prestar contas ao Senhor.
Amém? O que eu quero, assim, concluir, amados? O que eu quero transmitir aos irmãos? Nós precisamos ter revelação. Não basta apenas ter um conhecimento intelectual sobre isso. Não basta termos uma visão hierarquizada da nossa vida, mas nós precisamos entender que essa autoridade, ela vem de Deus. Quando nossa oração se submete ao Senhor, quando nós temos uma experiência com Deus, quando nós nos rendemos a Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, nós entendemos que Deus nos coloca numa família, Deus nos coloca numa igreja, Deus nos coloca em relacionamentos que é regido por esse princípio de autoridade. Amém, amados? Queria terminar 1 Pedro, capítulo 5, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 5. Peço igualmente aos jovens estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Vou só sublinhar que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém, queridos? Deus quer que a gente tenha essa revelação de autoridade. Isso passa em vários relacionamentos da nossa vida, amados. No nosso trabalho, na nossa casa, nós entendemos nosso relacionamento também marital, maridos e esposas. Esse princípio é verdadeiro. De pais e filhos, empregados e chefes. Nós, como cidadãos dentro de um país que nós vivemos, esse princípio funciona. Amém? Não deve haver uma situação que a gente tenha que chegar como Paulo chegou, que o Senhor Jesus diz assim: dura coisa é tu dar coice em faca, coice em espinho. E quando nós vamos contra a autoridade que Deus estabeleceu, é mais ou menos isso que acontece. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar um cântico que eu pedi aos irmãos para a gente cantar. Venha o teu reino, seja feito